Livro do profeta Jonas. Aleluia. Capítulo 4, versículo 11. Jonas, capítulo 4, versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais. Uma interrogação. Curiosamente, o livro de Jonas acaba com a interrogação. Eu não lembro, irmão, não lembro de outro livro da Bíblia que acabe com a interrogação, com a pergunta. Isso quer dizer que o desfecho da história não é tão importante quanto a lição que o Senhor quer falar ao nosso coração. O que aconteceu depois? Jonas voltou. O que aconteceu depois? Nínive foi destruída? A gente não sabe como se acabou essa história. Porque Deus propositadamente deixa o livro desse profeta acabar com uma pergunta. Uma pergunta que Jonas não responde. Uma pergunta que eu e você hoje nós temos que responder. E para fazer você entender essa palavra aqui, essa pergunta, todo o contexto, eu vou ministrar para você um panorama mais ou menos daquilo que Deus ministrou no meu coração. O livro de Jonas, na verdade, o profeta, ele é conhecido sempre como um profeta fujão. E de fato Jonas fugiu. Mas o motivo do ser fujão, às vezes a gente se confunde. Porque a gente pensa que Jonas é aquela pessoa que tem um chamado de Deus, que tem uma missão de Deus, e ela vai fugir por causa do medo. E ela vai fugir porque ela tem medo de fazer a obra de Deus. E se você ler o livro de Jonas com cuidado, você vai entender que o motivo da fuga de Jonas não foi o medo. Não foi o medo. Deus levantou Jonas, a palavra de Deus veio até o profeta Jonas e dizendo: Jonas, você vai até Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Presta atenção, não é Síria, é da Assíria. E a Assíria, irmão, eu estava ainda hoje de tarde lendo, repassando para saber se a informação que eu tinha na minha mente de fato procedia. E eu fiquei, como é que eu vou dizer, surpreso pela informação proceder e ser muito mais além daquilo que eu pensava. Porque a pergunta é, quem são os ninivitas? Quem são os assírios? Na Bíblia de Estudo King James que eu tenho, tem uma foto de uma parede dos assírios, do que acontecia lá comumente. E a foto não, irmão, é um desenho, tá? Eu não lembro muito bem como é esse desenho, não sei se é hierógrafo. Enfim, era um desenho. As culturas, as culturas antigas tinham esse costume de registrar da forma escrita, registrar da forma de desenhos, o que era comum que aconteceu entre eles. E os assírios e os ninivitas, eles eram conhecidos, irmãos, pela sua crueldade na guerra. Pela sua crueldade na guerra. Como lidar com os soldados vencidos de outras nações. E nessa imagem que eu vi, tinha os assírios com soldados com os pés amarrados e as mãos amarradas, enquanto eles tiravam a pele dos soldados que foram vencidos. Outros, nessa imagem especificamente, a boca daquela pessoa estava aberta, enquanto outros mexiam na boca, parece que estavam arrancando os dentes, enquanto os soldados ainda estavam vivos. Uma outra prática dos assírios e dos ninivitas,
além de arrancar a pele da pessoa viva, de arrancar os dentes da pessoa, eles também cortavam os polegares, vazavam os olhos e praticavam algo que eu acho terrível, terrível, terrível. É um nível de crueldade muito grande. Eles praticavam o empalamento. O que era o empalamento? Era uma estaca de madeira fincada no chão, pontiaguda, e eles enfiavam os soldados naquela estaca até a estaca sair pela boca. Esses eram os ninivitas. Esses eram os assírios. Eu acho que enquanto eu falo, você deve ter ficado com uma raivinha, né, irmão? Deve ter ficado com uma reprovação muito grande no teu coração. E esse foi o sentimento do coração do profeta. Quando Deus falou assim, ó, Jonas, você vai para Nínive, porque a maldade deles chegou até mim. E eu vou aplicar o juízo. Mas Deus, antes de aplicar o juízo, ele tinha que anunciar para aquele povo que o juízo estava chegando. Que Deus iria destruir aquela cidade. Nínive estava a mais ou menos 800 e poucos quilômetros. Jonas tinha que andar muitos dias para chegar lá. Em vez dele ir para Nínive, ele foi para Jope. Para pegar um navio para ir para Tarsis. É tipo assim, Deus fala assim, ó, vai para lá. Jonas falou, não, quem vai para lá é o coelho. Eu vou para lá. Eu vou para outro lugar. E ele vai, e é interessante que a posição, o lugar onde Jonas estava indo, né, para Jope, e para depois descer, pegar o lugar no navio, é uma posição sempre de declive. A vontade de Deus estava para lá, mas Jonas vai para cá. Enquanto Jonas vai para cá, ele está sempre descendo. Repita comigo, quem foge da vontade de Deus? Quem decide desobedecer, sempre vai estar descendo. Ele desce para Jope, de Jope ele desce para o porto, do porto ele desce para o mais profundo lugar do barco, e do barco ele desce para as profundezas do mar. Jonas acha que ele tem controle da vida dele, e ele pode fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele acha certo. E aqui, irmão, já tem uma palavra de Deus ao coração de alguém aqui. Não fuja da vontade de Deus. Não tente ter mais razão do que Ele. Porque enquanto você faz isso, o teu caminho é sempre ladeira abaixo. Descendo ladeira abaixo. Quem pode concordar diz amém. Amém. E quando ele desce, ele chega lá no barco, pega a passagem, compra a passagem dele, vou para Tarsis. Talvez, de alguma forma, na cabeça de Jonas, a mão de Deus não chegasse lá. De alguma forma ele estava fugindo de Deus. Ah, irmão, que cabeça, irmão. Vou fugir de Deus. De um Deus que Davi fala no Salmo 139, se não falha a memória. Onde eu vou fugir da tua presença? Se eu desço a profundeza do inferno, o Senhor está lá. Se eu tomo as asas das asas e vou o mais alto, o Senhor está lá. Se eu vou para os confins dos mares, o Senhor está lá. Não tem para onde eu fugir da tua presença. Davi ele chega a dizer, se ele está em um lugar de trevas, a treva e a claridade para Deus é a mesma coisa. Ou seja, Deus vê até quando a luz está apagada. Até quando está um breu, os olhos do Senhor estão contemplando. Aleluia. Amém? Porque tem gente que entende, de alguma forma, que Deus só vê ela na igreja. Não, irmão, o olhar de Deus não está limitado na igreja, não. Deus sabe quem tu é, quando o culto acaba. Quando o culto acaba e você vai para casa, a onisciência do Senhor, Ele vai contigo. Ele está em todo que é canto, Ele entende, ele penetra com seu conhecimento todos os lugares. Quem está entendendo diz amém? Amém. E quando Jonas vai, ele pega aquele barco, a ira de Deus se acende. A ira de Deus se acende. E quando Deus está operando ira na vida de alguém, conselho prático, não põe a mão, não tenta interferir, não tenta mexer no cenário. Deus está fazendo. Deus está fazendo. E quando Jonas entra naquele barco, irmão, daqui a pouco vem uma tempestade muito grande. Uma tempestade muito grande, aquele desespero, o barco vai afundar, o que vai acontecer? Todo mundo do barco passou a clamar ao seu Deus para resolver aquela situação.
mas não dava para resolver, porque era Deus que estava fazendo. Até que descobriram que lá no porão do barco tinha alguém escondido. O capitão pergunta, clama ao teu Deus. Quem tu é? Que Deus tu serve? Aí Jonas fala, eu sirvo ao Deus Criador dos céus e da terra. E eu estou aqui porque eu estou fugindo da presença dele. E o próprio Jonas fala, se vocês me jogar no mar, vai parar. O barco vai parar de ser açoitado. O barco vai parar de ser castigado. Vai parar de ser açoitado pelas ondas. Aqui tem uma aplicação inevitável e eu acho que você já entendeu, irmão. Tome cuidado com quem você coloca no barco da sua vida. Eu vou repetir. Tome cuidado com quem você coloca no barco da sua vida. Porque se você colocar alguém no barco da sua vida que é alvo do juízo, da justiça de Deus, vai sobrar para você também. A tempestade só vai passar, o barco só vai ser largado da ira de Deus quando você tirar essa pessoa. Quem está entendendo? Por favor, não estou dizendo que você tem que desprezar nada disso. Mas eu estou dizendo que tem pessoas que para participar do barco da nossa vida, se ela estiver fugindo de algo de Deus ou vivendo um juízo de Deus, esse juízo vai poder tocar você também. Quantas pessoas, irmãos, estão acabadas porque estão no relacionamento errado? Quantas pessoas estão destruídas porque estão no lugar errado, no emprego errado, porque se associou com pessoas erradas? Eu estava precisando de algo nesses dias, e aí eu encontrei um crente que olha para a vida dele e reprova. Eu comentei, ele disse assim, eu tenho alguém que pode te ajudar. Eu tenho alguém que pode fazer algo por você. Eu falei, ok, tá certo. Manda para mim o contato. Mas sabe o coração fechado, irmão? Meu coração estava fechado. Eu ainda falei com minha esposa, eu reprovo o tipo de vida que esse cara vive. E aí eu falei, não pode mandar para mim. Aí quando ele mandou o contato, ele mandou o nome do rapaz, e depois o nome do rapaz tinha escrito assim, Mulambo. Eu falei, tá, repreende. Satanás. Não era para... De fato, essa desconfiança no espírito se concretizou. Eu falei, foi um sinal de Deus, deixa para lá. Ele já estava lá, já estava errado, ainda mandou, porque assim, irmão, é natural isso. É natural isso. Quem está entendendo, diz amém? Amém. Tire do barco da sua vida todas as pessoas que estão sendo alvos do juízo e da justiça de Deus. Gente que você sabe que está errado. Gente que você sabe que está vivendo de forma reprovável ao Senhor. Tire do barco da sua vida. Quem está entendendo? E aí eles pegam Jonas e jogam Jonas no mar. Deus prepara um peixe que vai lá e abocanha Jonas. Você conhece essa história desde que você é pequeno. Amém? Quem é pequeno da igreja sabe, irmão. Jonas, o peixe, tudo mais. Todo mundo conhece isso. Se você ler o texto, você vai perceber, irmão, que Deus não queria pegar Jonas. Parece, tá? Parece. Que Deus não queria pegar Jonas para levar para Nínive. Que ali era a morte mesmo. Tanto é que o Jonas diz assim, das profundezas da morte, eu clamei ao Senhor. Porque ele sabia que dentro daquele peixe ele ia morrer ali. E só a intervenção da misericórdia de Deus, da graça de Deus, para fazer o homem ser comido pelo peixe, descer a profundeza do mar, durante 3 dias e não morrer. Ele já estaria morto, em poucos minutos. Mas como ele clama a Deus, Deus faz esse peixe ir lá e soltar ele na praia mais uma vez. Quem está entendendo diz amém? Amém. Só que tem um porém, irmão. Nínive estava a 800 quilômetros. Onde o peixe jogou Jonas, agora Jonas tinha que andar 900 quilômetros. Ele tinha que andar mais. Porque se você pensou que o peixe deixou ele lá em Nínive, não. Era Deus dizendo, você não fugiu? Você vai andar mais. Agora você vai. Agora você vai. Tem dias que Deus coloca esse estreito na nossa vida, né? Quando a gente acha que está no controle de tudo, Deus coloca um estreito e pergunta, e aí? Agora você vai? Agora que viu a morte de cara, você vai? Agora que viu a morte de cara, você vai dobrar? Você vai agora aceitar o meu propósito? Você vai aceitar agora o meu chamado? Você vai aceitar agora o que eu tenho para a sua vida?
A resposta clara é o quê, irmão? Ah, Deus, agora eu aceito. Eu vou. E quando ele vai lá, e ele chega em Nínive, naquela cidade, ele vai e começa a proclamar: Deus vai destruir essa cidade em 40 dias. Deus vai acabar com essa cidade em 40 dias. Essa era a pregação de Jonas. Eu imagino que ele pregava, irmão, com toda, o seu ímpeto, a destruição daquela cidade. Depois que ele prega, ele faz o quê? Ele vai para um lugar alto e espera. Espera o quê? Espera o fogo descer do céu. Espera o Deus de juízo destruir toda aquela cidade. Só que em vez de ele ver Deus destruindo a cidade, ele vê que o rei ouviu a pregação. Chegou no ouvido do rei. E o rei disse: a gente tem que se arrepender. A partir de hoje, nem animal, nem criança, nem novo, nem velho, ninguém vai comer. Nós vamos nos jejuar, vestir pano de saco e se humilhar na presença de Deus. Que povo é esse que está se humilhando? É esse povo que arrancava a pele dos outros. É esse povo que empalava os homens. É esse povo que furava os olhos, arrancava os polegares. É esse povo tão mau. Porque às vezes a gente olha o outro e fala assim: rapaz, isso é tão ruim, é tão ruim. Mas a pessoa pode ser tão ruim, irmão, mas tem algo que é maior do que a ruindade dela. Sabe o que é? A graça de Deus. A misericórdia de Deus. Ed pregou quarta-feira aqui na igreja sobre a misericórdia do Senhor. Quando o profeta lembra da misericórdia de Deus, e esse povo recorre à misericórdia de Deus, ele se humilha. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão. E quando aquela pessoa que te fez mal, causou mal à tua família, e quando ela se converte? E quando aquela pessoa, irmão, que você sabe que fez, aprontou tanto, agora está com a Bíblia debaixo do braço indo para a igreja. Você vai ser que nem os outros que falam assim: aprontou tanto, né? Agora, não, irmão. Porque assim como ele, você também foi alvo da graça e da misericórdia de Deus. Tem um pastor que diz assim: se Deus me salvou, é porque ele está salvando qualquer pessoa. É só a pessoa se humilhar, e é só você olhar para você mesmo, porque tu sabe quem tu é. Eu sei quem eu sou, irmão. E se Jesus me salvou, ele vai salvar qualquer pessoa, irmão. É só essa pessoa se humilhar. É só essa pessoa reconhecer. Os pecados dela podem ser negros, sabe? A ficha pode ser grande, mas o sangue de Jesus é maior. É maior para purificar, para perdoar, para apagar tudo o passado, para purificar o homem da sua iniquidade. O sangue de Jesus é maior. Mas quando Jonas vê o povo se arrependendo, imagine você pregar, a cidade toda se converter. Não foi um, não foi dois, foi toda a cidade. Toda a cidade. E Deus fala o número. Qual número? No finalzinho do capítulo 4, Deus fala 120 mil homens. 120 mil homens. Glória a Deus. É isso mesmo, irmão? Glória a Deus. É isso mesmo. 120 mil pessoas. Imagine você, irmão, uma pregação. Sem muita coisa. Deus vai destruir. Deus vai destruir. Todo mundo se dobra. Até os animais teve que jejuar naquele dia. Aí, para o pregador seria alegria. Para Jonas é raiva. Por quê? Porque Jonas sabia que aquele povo era inimigo de Israel. Porque Jonas conhecia a fama. O que Jonas queria ver, irmão, era, deixa eu usar o termo que os jovens usam hoje, né? Tiro, porrada e bomba. Tudo destruído. Tudo queimado. Era o que ele queria. E ele pede para si a morte. Não, Deus, não. Aí você vai entender por que Jonas não queria ir pregar. Não era medo. Porque o próprio profeta diz: eu sabia, Deus, que se eles se arrependessem, o Senhor ia perdoar.
E eu fugi porque eu não queria pregar, porque se eu pregasse, tinha a possibilidade de alguns se arrependerem. Por isso eu não queria pregar. Aleluia. Irmão, tome cuidado porque os seus sentimentos podem entupir o ministério de Deus na sua vida e alcançar a salvação de outras pessoas. Tome cuidado. Entenda, você prega, você anuncia, mas a obra poderosa da salvação quem faz é o Espírito Santo. Você prega, você anuncia, mas você não pode escolher. Fulano que é tão gente boa. Rapaz, se ele fosse para a igreja, às vezes você olha gente boa, nunca converte. Aí você vê o mais torto, Jesus vai lá e salva. Aleluia. E ainda levanta. E ainda usa. Se você vacilar, usa mais do que você. Quem está entendendo diz amém. Uma dica para você que eu aprendi. Nunca olhe para alguém e fale assim, ali não tem jeito não. Tem. Tem porque a graça de Deus é poderosa. Tem porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem está pronto para receber diz amém. Jonas pede a morte porque ele queria ver aquele povo morto. Ele queria ver o juízo de Deus naquele povo. E aí Jonas sobe na estalagem, desiste de tudo. E aí Deus vai dar uma lição poderosa. Que lição? O sol estava forte na cabeça do profeta. Milagrosamente, Deus faz crescer uma planta sobre a estalagem, cobre Jonas. Quando Jonas, eu imagino Jonas acordando naquela depressão, naquela tristeza, naquele sentimento de querer a morte. Aí quando acorda uma planta bonita sobre a cabeça dele, aí ele se alegra. Olha que coisa interessante, mano. Estava querendo morrer. Porque ele queria ver o outro morto. Agora ele começa a ficar alegre por causa de uma planta. Mudou o profeta. Mudou o coração do profeta. Uma planta. No outro dia Deus manda um verme e mata a planta. Você gostou da planta? Vou matar ela. Aí quando a planta morre, ele faz o quê? Oh Deus! Eu quero morrer. O Senhor mandou o verme e matou a planta. Aí Deus falou, Jonas, você está sentindo pela morte da planta? E tinha as 120 mil pessoas que iriam morrer. Você não sente? Você está pronto para receber, irmão? Jonas é aquele crente, irmão, que a tela do celular quebra, ele chora. Mas quando aparece a notícia, vem no WhatsApp, fulano de tal morreu, não sei quantos Ciro, não tem uma lágrima no olho. Jonas é aquele crente, irmão, que se passar uma roupa e queimar, deprime. Não vou para o culto hoje, não. Mas quando no culto tem uma alma, para ele, só foi lá na frente. É aquela pessoa que está muito mais para amar coisas do que pessoas. Que no seu coração, que queima no seu coração, é o desejo, ele se apega a coisas, mas pessoas para ele trocou, são coisas agora. Louvado seja Deus. É aquela pessoa que se entristece por tudo, quando perde um dinheiro, quando queima uma coisa em casa, quando perde um trabalho, mas compartilha com toda a frieza, irmão, alguém com a sua cabeça estourada de dando tiro. Não olha para jovens perdidos e o coração não move. Mas quando olha algo na vitrine que quer, chega o coração queima. É alguém que o coração queima pelas coisas, mas não queima pelas pessoas. Dá glória a Deus para ajudar a descer. É aquele crente que quer conquistar muita coisa, mas nunca tem uma vontade de ganhar uma alma. Ele não entende que o destino eterno de muita gente pode estar na pregação dele. É aquela pessoa, irmão, que leva até alguém para um lugar legal, mas não se preocupa em orar para trazer essa pessoa para Cristo. É alguém que está amando uma planta, um gato, um cachorro, mas não tem capacidade de amar a pessoa, irmão.
Eu vi o ridículo de uma mulher reclamando, dizendo que quando ela foi com o cachorrinho dela para a igreja, não deixaram ela entrar com o cachorrinho dela na igreja. Essa mesma pessoa que está reclamando da igreja porque não deixou o cachorrinho entrar, com certeza tem amigas, amigos, que ela nunca quis levar para a igreja. E agora para ela a igreja não presta porque não deixou o cachorrinho dela entrar. Quem está entendendo diz amém. O caldo engrossou, não foi? Eu recebi primeiro, viu? Eu recebi primeiro. Por isso que termina com a pergunta o livro de Jonas. Você teve misericórdia de uma planta? Você não vai ter misericórdia das pessoas? E a pergunta de Deus ao meio do teu coração é: por qual motivo nós estamos chorando? Por qual motivo nós estamos gastando nossa energia, nossa vida? Para ostentar que você está indo em um lugar, que agora você tem uma coisa nova, só para você conquistar curtidas quando você olha que alguém viu que você conquistou algo no Instagram? O propósito da sua vida é esse? A sua vida vai se resumir a isso? Porque Jonas resumiu a vida dele, é uma planta que dava a cobertura na cabeça dele. A tua vida vai estar resumida a uma casa? A tua vida vai estar resumida a um carro? A tua vida vai estar resumida a um dinheiro na conta? Ou quantos de pessoas você tocou com a palavra do Evangelho na sua vida? Ou quantos de pessoas deixaram de ir para a condenação eterna porque através da sua vida essa pessoa conheceu Jesus? O coração de Jonas é aquele coração, irmão, como eu já disse, é apaixonado pelas coisas e se apega às coisas, mas para elas pessoas são só bonecos. São só bonecos. Já que é culto de família, ela nem liga, irmão, que o parente dela, que não conhece a Cristo, está numa vida de condenação. O corre da vida, o esforço da vida é coisa. Uma roupa nova, um celular novo, um carro novo. Mata e morre por isso. Irmão, a gente não pode ficar triste. Eu vou fazer o meu exemplo, que eu tenho um carro, tá? Eu não posso ficar triste quando alguém arranha meu carro e não me entristecer quando uma ovelha se desvia. Quem está entendendo? Qual coração nós estamos tendo? E a lição do livro de Jonas, você já viu como a gente sempre arranha a superfície, irmão? Né? A gente prega sobre Jonas, vou pregar sobre Fujão. Quem está fugindo do ministério aí? Porque ninguém quer assumir a responsabilidade do peso que a palavra de Deus está nos chamando. Aí prega sempre isso, só fugindo, seu Jonas. Mas Jonas é alguém que tem um coração cheio de rancor. Jonas é alguém que o coração ele foi empedrecido para não amar mais as pessoas por causa do que elas são. E eu vou dizer uma coisa, até crente já fala isso, né? Já fala isso. É melhor trabalhar com bicho do que com gente. Se converta, irmão. Se converta. Dá trabalho de trabalhar com pessoas? Dá sim. Mas Jesus morreu por elas. Jesus morreu por elas. E se Jesus morreu por elas, é porque o que está num nível muito grande de importância para Deus, entre a terra, as coisas, os animais, são os homens. E no meu coração tem que queimar o que queima no coração de Deus. Por que Pedro morreu? Por que Paulo morreu? Por que os apóstolos morreram? Decapitados, crucificados de ponta cabeça, porque a vida deles era pregar. Você vai ler em Atos que Pedro toma um couro, irmão, toma um couro e o povo diz, não pregue mais esse evangelho. Ele importa obedecer a Deus e não aos outros. Vou continuar pregando, com o risco da sua vida. Paulo suportou naufrágio, açoite, apedrejamento, para levar o máximo de pessoas para Cristo. Quem está entendendo? Hoje é noite que Deus confrontar o teu coração. Hoje é noite, talvez você chegou aqui na igreja e está triste porque alguma coisinha tua quebrou, né? Alguma coisinha deu errado, não foi? Pois é hora de você chorar pelas almas.
É hora de você desejar almas. Irmão, tem uma coisa que Jesus garante. Se você buscar esse reino e a sua justiça, tudo vai ser acrescentado. Tudo. Quantas coisas Deus me deu, irmão, enquanto eu cuidava de gente. Eu estou nessa peleja, eu e Jéssica, a gente está nessa peleja. Ó, irmão, eu desde novinho, era líder de jovens e tudo mais, depois fui para pastor com 26 anos. Hoje eu tenho 36. Vou fazer 36, né? De pastorear gente, são 10 anos, irmão. Se alegrando, decepcionando, se entristecendo, se alegrando quando se converte, se preocupando com o discipulado, se entristecendo quando se afasta. E nesse tempo todo, irmão, em todo o tempo, a bondade do Senhor nos alcança. Aleluia. Quanta coisa, irmão, eu sonho em ter. E até minha princesa também, ela sonha em ter. Ela comenta comigo. E a gente dá risada junto. Porque Deus fez exatamente como a gente pensou. Eu não estou exagerando. Exatamente como a gente pensou, irmão. Porque Jesus fala, se você buscar o reino e a justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Amém? E quando Jonas ele olha para aquela planta e fica triste, a pergunta é, qual é a minha aboboreira? O que é aboboreira, pastor? Era o nome dessa planta. Qual é a tua aboboreira? Que quando Deus manda um verme e vai lá e mata, você fica, ah, Deus, nem vou para o culto hoje. Nem vou para a igreja essa semana. Nem vou chamar, eu ia até chamar fulano de tal, Senhor. Mas não vou não. Porque quebrou, porque deu errado, porque deu negado. Deus te chamou com o propósito de salvação de muita gente. Deus ele está te chamando para um posicionamento, para você ganhar almas para o reino dele. Para você olhar para o lado e entender uma alma. Para você sentar numa fila e entender uma alma. Irmão, eu já fiquei em crise. Um dia eu estava no mundo animal e entrou, irmão, tanta criança saindo daquele parque. Eu falei, gente, está nascendo mais gente, né? É mais gente para se converter. Jesus. A seara é grande. Quantas vezes, irmão, eu estava no mercado assim, em algum lugar que tem muita gente olhando, falando assim, rapaz, tem tanta gente que não é crente ainda, Jesus. Meu Deus do céu. E elas precisam conhecer a Cristo Jesus. Precisam conhecer a salvação. Mas também já tomei muito na cara. Já tomei na cara de estar em um lugar, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, curtindo as coisas. E Deus levantar um crente, evangelizar alguém. Daqui a pouco, irmão, a pessoa está lá em lágrimas. Você fala, eita, obrigado, Jesus. Eu sei que poderia ser eu. Hoje Deus está te dando um peso e um encargo. E esse peso e encargo vem a partir de um sentimento que queima no teu coração. Eu sinto Deus hoje dizendo, eu vou trocar os teus amores. Eu vou trocar as tuas escalas de prioridade. Para você ser quem eu quero que você seja na minha presença. E as coisas, no seu tempo, tudo vem. Porque Deus é bom. Deus é Deus de graça, de cuidado e de misericórdia. Deus, como diz a palavra, Ele cumpre o desejo do coração daqueles que sentem prazer nele. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele conceberá o que deseja o teu coração. Fique de pé no nome de Jesus. Vamos orar? Antes de fazer essa oração, hoje irmão, é para você refletir. Hoje é para... Eu peguei minha parte, você pegou a sua? Feche os seus olhos. Não endureça seu coração, renda teu coração, Senhor. Se arrependa. Se arrependa e deixe o Espírito Santo de Deus ensinar você muitas coisas.
Mas essa oportunidade, antes de orar pela igreja, eu quero fazer uma oração por quem quer entregar sua vida a Jesus. Você ainda não fez uma aliança com Jesus. O que eu preciso para ser salvo? Você precisa entregar a tua vida a Jesus. Confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a Bíblia diz que com o coração você crê, mas com a boca você confessa para a justiça. Que Jesus morreu para pagar pelos teus pecados. E diante de Deus, você é um pecador. Diante de Deus, não pense que Deus vai ter misericórdia de mim. Não, a misericórdia de Deus está em Jesus Cristo, que morreu para pagar pelos nossos pecados, para que você, crendo nele, se entregando a ele e abandonando essa vida do mundo, você tenha a salvação. Você seja salvo. Se você não tem ainda a tua aliança com Jesus, se você ainda não recebeu o perdão do Senhor Jesus Cristo na sua vida, e você quer isso hoje, o Espírito Santo te chama hoje, sai do seu lugar hoje pela fé. É decisão. É decidir: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero viver uma vida diferente. Eu quero ter o perdão dos meus pecados, eu quero andar com o Senhor. Eu quero andar não no mundo, nas coisas do mundo, porque as coisas do mundo só vão para a morte. Eu quero andar na tua presença. Você que quer entregar a tua vida a Jesus, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você.